Agora sim. E agora para de falar bobagem também, né? Então, a gente começou a ver a arte como direitos humanos. Hoje a gente vai ver como que a arte ela representa o direito de expressão e de comunicação, como ela é uma forma de expressão e comunicação humana que é inerente ao ser humano. Ou seja, ela acompanha o ser humano e ela é uma necessidade do ser humano desde que a gente tem notícia do ser humano nesse mundo. Qual é o primeiro período que a gente tem registro do ser humano no mundo, assim? Quais são os primeiros registros da humanidade? Idade Média, Renascimento. Eu acho que é a Idade Média. Antes da Idade Média, será que não tinha nenhum outro Tem o período? Paleolítico, o Neolítico. É, o Paleolítico, o Neolítico, que fazem parte do que a gente chama de pré-história ou história dos povos ágrafos, porque é a história dos povos que não tinham escrita, ou era alguma escrita que nós não tínhamos, não sabíamos ler, né? A aula de hoje vai ter a ver com a história dos povos ágrafos, a história da arte dos povos ágrafos, e com o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações, ideias por qualquer meio de expressão. Então, a gente tem direito a ter opinião sobre as coisas e a expressá-la. Embora esse direito tenha limites. Geralmente, os direitos esbarram nos nossos deveres. Mas esse direito vai ter limites, mas a gente vai partir daqui, daí depois a gente vai falar dos limites dele, tá? Então, vamos começar de algum lugar. Vamos começar pensando como que surgiu a arte. Então, lá na pré-história, com os povos ágrafos, a gente, embora não tenha escrita, a gente tem registros em forma de arte, com as artes visuais, com música e possivelmente artes cênicas, além de artesanato, né, artes plásticas em geral. O que que acontece? Como a gente viu um tempo atrás, e eu vou relembrar hoje, provavelmente esses povos não sabiam que estavam fazendo arte. Eles não foram lá moldar alguma coisa, inventar, criar um vaso, pintar alguma coisa, fazer alguma coisa assim, fazer uma escultura. Aqui, vocês não contem para minha mãe que eu peguei o anjinho dela, o anjo sem rosto. Ah, fiz uma escultura, porque eu quero fazer uma obra de arte. O homem da pré-história, ele não vai fazer isso aqui pensando em fazer uma obra de arte. Ele vai fazer, provavelmente, o que se especula é que ele vai fazer pensando em rituais religiosos, pensando em se localizar no mundo, pensando em registrar o que durante os períodos em que eles eram nômades, registrando o que outros grupos podem encontrar em determinado lugar. Então, de repente, vai ter uma pintura numa caverna, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que vai representar um ritual na busca de uma caça bem-sucedida. Dependendo, vai ter uma pintura em que ele vai mais ou menos fazer um mapinha de como do que um povo, um grupo que venha depois pode encontrar. Olha, nessa região vocês vão ter tal animal, vocês vão ter tal planta, vocês vão poder fazer tal coisa. É assim que esses são os meios de sobrevivência, como se fosse uma ajuda, né? Como se fosse um acordo de cavalheiros. E pode ser também, na Patagônia, por exemplo, tem uma caverna de mãos, que na verdade são mãos em negativo, feita em stencil, né? Como se fosse um stencil das mãos das pessoas. Como se elas dissessem, estou aqui, eu existo. Então a arte vai ter todas essas funções. Ela pode ter
esses 3 significados, a gente pode atribuir esses 3 significados. Eu posso dizer para vocês com certeza absoluta, 100% que é aquilo. Os estudos, o que se concluiu a partir das pesquisas é isso. Mas, como todo conhecimento científico, ele é falível e ele pode mudar. Então, pode ser que daqui a alguns anos tenha uma nova descoberta e se mude o que se sabe sobre isso. Mas a princípio é isso. Eu trouxe essa tirinha para representar bem isso. Na tirinha, ali no primeiro quadrinho, eles estão numa conversa super filosófica e daí no segundo ele diz, ai, que bom que vai ficar essa imagem positiva, né, do nosso desenvolvimento intelectual para as próximas gerações. E em exposição hoje em dia, dizendo caçadores defecam diante de fogueira, né? Eles não estavam fazendo isso. Mas a gente, através das imagens, supõe isso. A gente também supõe aqui nessa tirinha, só para vocês terem um exemplo, é de um perfil do Instagram, tá ali embaixo o @ se vocês quiserem ver depois no original. Então, é só para ter um exemplo do que poderia ser um registro do dia a dia, tá? Mas ali ele está falando, ele fez uma paródia, não seria assim. Como é que eram feitos os pigmentos? Nós não tínhamos grandes indústrias na pré-história, então os pigmentos vinham de elementos naturais, eram, entre aspas, tintas, porque elas não eram tintas, tinta em si é um processo, é o que envolve todo aquele processo químico, mas e por isso pigmento feito a partir do que tivesse à disposição. Rochas, a terra, carvão, depois da descoberta do fogo, esse tipo de material. Por isso que vão se ver cores, por exemplo, como ocre, que é um tipo de laranjado que tem a ver com as pedras, o preto bastante, por conta do uso desses materiais, por conta do uso desses tipos de pigmentos. Também se usavam, supõe-se que se usava sangue de animais, se macerava, se amassava frutas, folhas, etc. Então, vinha da natureza. E muito da arte vai vir também dessa relação do homem com a sobrevivência e com a natureza. Por exemplo, eu mostrei para vocês o anjinho aqui da casa dos meus pais, que é uma imagem de uma mulher idealizada, sem rosto, com uma pomba representando a paz. Nas esculturas pré-históricas que nós temos notícia, que nós temos coletados até hoje, nós temos as Vênus. Essa é uma das Vênus, a Vênus de Willendorf, que tem a ver com o lugar que ela foi encontrada, que ela foi descoberta. O que essas imagens representam? Essas imagens representam algo como a deusa mãe, a deusa da fertilidade, a fertilidade da terra. É esse significado que se atribui. Por isso que ela tem as partes que têm a ver com gestação, com gestar e cuidar de uma criança, muito, muito proeminentes, muito avantajadas. Por quê? Porque imagina-se que o homem da pré-história, ele, embora tivesse certas tecnologias, e nós vamos ver em algumas obras de arte isso, ele dependia muito da natureza, então ele dependia que viessem chuvas, ele dependia que os animais procriassem, seja antes ou depois da criação da pecuária, porque no final desse período já vai existir pecuária e agricultura, no início não, no início vai ser caça e coleta, mas independente precisa que venha a chuva, precisa que as plantas produzam, precisa que os animais produzam, se deseja que as mulheres sejam férteis para que o grupo aumente e fique e tenha força também, né? Tem um certo poderio. Então, eu preciso disso, mas eu não tenho como, não tenho fertilização in vitro, eu não tenho venda de sêmen no canal rural, no canal do boi, eu não tenho sêmen de boi, né, gente? Tô falando. Eu não tenho vacas e bois premiados, e ovelhas premiadas, e cachorros premiados. Eu não tenho sementes de alta produtividade, eu não tenho
defensivos, nem tecnologias biológicas para cuidado da semente. Eu dependo única e exclusivamente da natureza. Embora eu desenvolva tecnologia no sentido de técnicas, no caso, o homem da pré-história, depende muito da natureza. Então, ele vai buscar meios de pedir para a natureza, como sendo uma força superior, que supra as necessidades dele. Um dos exemplos é a Vênus. No Siga A, quando ele resolver voltar para nós, deixa eu até tentar de novo aqui. Acho que vai, gente. Acho que vai. Gente, vocês me deram sorte. Então, no Siga A de vocês vai ter também, agora que ele voltou, não vou nem fechar, daqui a pouco eu clico em alguma outra coisa lá, só para ele não expirar. No Siga A, eu vou colocar um arquivo para saber mais com outras Vênus, tá? Com a imagem de várias Vênus para vocês verem, mas é essa a história das Vênus. Outra forma de arte que tinha na pré-história eram as pinturas rupestres. As pinturas rupestres, alguém sabe dizer o que eram? Pode colar da fotinho ali. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Estão acordados? Vocês estão fazendo almoço com o meu áudio ligado. Nunca, jamais, né? Jamais fariam isso. Vocês estão tímidos ou estão emocionados com o retorno da aula, com uma aula tão legal de história da arte, um assunto tão emocionante? Mas é legal, tem um vídeo bem legal. Eu acho legal, pelo menos. Ninguém sabe o que é pintura rupestre? Nunca É ouviram feito falar. tinta aí na parede. Obrigada, Ana. É isso. É isso. É tinta na parede, gente. Viu? Eu sempre gosto que vocês expliquem porque fica mais fácil, né? É a tinta na parede, pintura na parede das cavernas, exatamente. Viu como vale a pena incomodar vocês se é a prof chata? Eu sou velha, eu tenho o direito de ser chata. Então, a pintura rupestre é a pintura na parede, que provavelmente tem aqueles três significados que a gente viu no início. Aqui, por exemplo, eles provavelmente estavam contando que aqui é possível caçar esse tipo de animal que eles estavam representando. Aqui é a caverna das mãos da Patagônia que eu falei para vocês, em extenso. Aqui provavelmente eles estavam marcando que passaram por aquele lugar. Percebam o ocre e o preto que eu falei para vocês. E o branco, que eu não sei de onde é que eles tiraram. Também existem imagens em que a gente vai ver, em que a gente pode ver exatamente pode ver como se fosse uma representação da alma do animal. Uma possibilidade para as pinturas dos animais é que fosse um ritual em que eles projetassem como eles queriam que fosse a caça deles. Isso também pode acontecer. E isso se dá também, e muito principalmente, porque em algumas imagens eles parecem representar uma sombra ou uma alma do animal. Deixa eu ver se eu vou achar aqui a imagem do bisão ferido. Umas imagens assim que parece que eles estão representando além do animal, a parte interna do animal que eles vão. Então, mas eu disponibilizo no Siga certinho. Então, a ideia dessa sombra, dessa parte interna do animal, dessa parte porque não tinha perspectiva ainda, né? Então, não tem uma pintura plana. Então, essa representação da alma do animal ferido, como se fosse também uma representação mística, um acordo com o místico, o, com o sobrenatural, para que eles tivessem uma boa caça.
Além disso, tem essas obras que têm nomes difíceis, que se chama petroglifos, mas petro de pedra, porque são gravuras em pedra, que poderiam ser figurativas ou abstratas geométricas. Alguém me explica o que é figurativo? Que eu estou com preguiça de falar, eu quero beber água. Ai, Jordane, tu tinha respondido, meu bem, eu não tinha visto, me perdoe. Figurativo, o que é figurativo? Vou quebrar esse galho. Vai, Gabi. Pode falar, prof. Ah, não, agora pode falar. Agora eu fiquei tímida. Vou até fechar. Tá, eu não sei se é isso, mas, tipo, figurativo é que tem realmente um desenho ali de alguma coisa, e abstrato é um negócio meio abstrato. É tipo formas que dá para reconhecer que tinham que Isso. eles fizeram com, tipo, querendo mostrar alguma coisa. Isso aí. Estão corretas, as duas conseguiram explicar. Figurativo, por exemplo, seriam essas duas primeiras imagens, que eu reconheço que é algum tipo de animal aqui. Percebam que parece desenho de criança aqui. Arrasaram, Gabi. Olha, trabalho. Vocês combinaram, né? Fala a verdade, vocês combinaram que ia fazer. Ou vocês lembraram que era pré-história e combinaram que iam falar junto. Percebam, quando eu digo que não tem perspectiva, percebam que parece ou merecem todos os pontos do mundo. Percebam que parece que elas estão do mesmo lado aqui, parece até um desenho de criança. Tá, Carol, eu vou pensar no caso de vocês. Mas a gente reconhece as formas aqui, reconhece um tipo de pessoa, reconhece figuras de animais. Aqui são abstratos porque não formam uma imagem própria de alguma coisa que eu reconheça, né? Um golfinho, um prédio, um golfinho, um prédio, mas depois eu vou ter que arrumar tudo isso. Um passarinho, que não dá para ver bem, mas é um passarinho. Então, figurativo eu consigo reconhecer, abstrato não forma uma imagem que eu vá ler um significado exato, como a Carol falou. Abstrato geométrico, porque ele forma linhas e figuras geométricas. Aqui são círculos, quadrados, por isso. Opa, tô querendo mudar no lugar errado. Ainda tinham os monumentos megalíticos chamados menires. Os menires, eles, a princípio, se a gente cruzasse por um deles, provavelmente a gente não notaria que eram obras de arte. Mas por que eles são? Por que essas pedras? Porque são pedras, né, gente? Vamos falar a verdade, são pedras. Por que essas pedras são consideradas obras de arte? Porque elas são dispostas de forma intencional. Lembra lá quando a gente falou de poética e estética, que tem que ter uma intencionalidade, tem que ter um significado. Então, pode ser que a gente não consiga estabelecer o significado, ou pode ser que a gente também ache que tem a ver com os rituais religiosos e místicos da pré-história. Mas eles formam desenhos e formam lugares, às vezes circulares, às vezes não completam um círculo, às vezes sim. Também, isso, Jordani, ótimo, agora eu vi. Também porque elas são simbólicas historicamente, exatamente, muito bem. Além dos menires, a gente tem os dolmens, que daí vão ser as primeiras casas, assim, né? Seria um tipo de cobertura. Então, se apoiaria as pedras de uma forma que se construiria alguma coisa, isso são os dolmens. E os cromlechs, ou cromelech, ou que são estruturas de pedras circulares que ficam como se fosse os dolmens, mas um pouco maiores, mais grandes como os menires. Então, mais ou menos isso. E nessa última,
que fica Stonehenge, que é a foto ali do meio, que provavelmente ali sim tinha alguma questão ritualística mesmo, até pela questão da posição das sombras no sol, etc. Aí, deixa eu ver o que mais que eu tenho, que eu não esqueça. Tá certo, tô lembrando direito. Aí, vou falar para vocês assim, nós vimos até agora os pigmentos, o significado, a Vênus, as pinturas, os petroglifos, que veio o primeiro nome difícil, o segundo com os menires, o terceiro com os dólmens, o quarto com os cromlechs. Professor, eu preciso lembrar de todos esses nomes? Não. Vocês precisam gravar dessa aula o significado das obras de arte, o porquê e o aspecto geral. Por exemplo, dos monumentos megalíticos, eu coloquei os nomes porque esse é o material que vai ficar de leitura, de referência para vocês fazerem pesquisas futuras. Mas o que vocês precisam gravar é que são monumentos de pedras arquitetônicos que vão dispor cada um da sua forma de pedra e que tem significado, provavelmente significado religioso, que é ligado à intencionalidade, à intenção de colocar aquelas pedras e a representação histórica, como falou a Jordânia. Então, não tem problema nenhum vocês não saberem o que são cromlechs. Até porque ninguém vai lembrar. Stonehenge a gente lembra, porque lembra da imagem, né? Tem vários filmes, várias séries, mas cromlech é um nome que nem eu vou lembrar hoje de tarde. Hoje de tarde já vou ter esquecido disso. É por isso que ele está anotado ali. Senão eu não lembraria. Mas é isso que vocês têm que lembrar. Tanto porque a gente fala sobre bagagem cultural, quanto para conhecer a história e conhecer a importância, entender a importância da arte como parte da vida do ser humano, e também, se acontecer de cair em uma questão de pré-história no Enem, é isso que vocês têm que lembrar, tá? No Brasil, a arte pré-histórica vai estar muito representada nas heranças dos povos originais. Por quê? Até porque na época da pré-história nós ainda não tínhamos colonização e só existiam no Brasil os povos originais, né, gente? Então, tem até uma questão de lógica aí. Como exemplo, eu trouxe a arte marajoara, que é do norte do Brasil, relacionada à ilha do Marajó. Então, a gente tem ali no primeiro um vaso, no segundo uma urna funerária, que daí vocês vejam que a imagem... Vejam no segundo bem a diferença de uma arte figurativa. Ali a gente reconhece os braços, uma perna que não foi completada. Ai, que ótimo. Vocês estão me ouvindo? Ele deu que caiu a conexão. Tudo normal, prof. Então tá. Então foi louco. Obrigada, gente. A segunda é uma urna funerária e a terceira é um vaso também. Na primeira, ele é como eram os petroglifos na pedra, ele é marcado na argila, no barro, né? E na segunda imagem ele é desenhado, na terceira é tanto em relevo como desenhado. A arte tapajônica também, com esculturas, com representações da cosmologia, provavelmente, e do dia a dia, além dos trabalhos das pesquisas de cestaria, com os diferentes padrões, com as diferentes tranças, diferentes materiais. Tá? Além de tudo isso, nós temos a dança e as artes cênicas, que provavelmente vieram da imitação de animais, da imitação de pessoas, da livre expressão também, e a música. A música também vem da natureza. O homem vai criar os primeiros instrumentos e vai utilizar a sua voz, imitando sons da natureza, imitando animais, chamando atenção, criando mecanismos sonoros para avisar de perigo. Então, é esse o objetivo. Embora a gente pense como pré-história como um período muito assim, sem nada, mas percebam ali, por exemplo, naquela primeira imagem, é uma flauta de osso de pássaro. Percebam que ela cabe nas duas mãos
do pesquisador que está segurando, e ela tem buracos calculados ali que vão fazer sons. O segundo é uma concha, que também é um instrumento de sopro, e o terceiro é um instrumento de percussão. Aí, amores do meu coração, eu separei 3 vídeos, esse material vai estar depois disponível para vocês, né? Mas 3 vídeos para vocês verem comigo, e daí agora eu vou desligar o meu som aqui. Ah, não, tá bom. Tô aprendendo. Esse é um litofone, é um instrumento de percussão. O arqueologista está tocando. Então, é um instrumento de pedras. É um instrumento de pedras que é utilizado como instrumento de percussão e que é daquele período. Aquela é uma imagem, ele estava fazendo experimentação livre. A gente pode ver ele em outros vídeos, vou mostrar um ou outro, vocês veem se vocês quiserem, tá? É o terceiro ali. Então, esses são os instrumentos da pré-história e o seu uso muito relacionado ao cotidiano, principalmente, provavelmente também era usado em cerimônias religiosas, assim como dança e artes cênicas, mas principalmente ligado a esse uso. Aqui estão as referências, para isso eu precisei de bastante referência para esse assunto. Então, as referências que eu usei, tá? Esse material vai estar disponível no Siga agora. Senhor Siga, continue conosco. Vou até clicar na turma de vocês aqui, já deixar aberto. E as notas de vocês vão estar até a tarde no Siga. Além desses materiais, eu vou disponibilizar algumas reportagens, tá? Esta, da Rolling Stone. Esta da Super Interessante. E mais uma que fala daquele arqueologista, que é o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, o arqueologista tocando aquele instrumento de percussão. Vou disponibilizar alguns vídeos, mas esse vai estar marcado como para saber mais, com aquela caixinha para saber mais. Vocês sabem que vocês não precisam ver apenas se vocês quiserem. E para revisão, esse material vai estar disponível. Depois que a gente vai ver na próxima aula, além de eu passar para vocês o checklist e os pareceres do que vocês precisam corrigir nos diários de bordo de vocês, a gente vai ver a arte na antiguidade. Vai ver a arte no Antigo Egito, com certeza. Não sei se teremos tempo de ver a arte em Grécia e Roma antigas, porque é bastante coisa, mas eu vou fazer um resumão, tá? Até porque eu amo muito vocês para ficar fazendo isso com vocês. E é isto. A aula de hoje era isto. Comentários, dúvidas, está aberto. Prof, tu explica tão bem que não tem nenhuma dúvida. Ai, que amor! Puxa pouco saco, né? Ana Luísa, Mas eu você gostei me também da respeite. aula, prof. Ai, que bom, amores. Que bom. Eu tentei puxar umas curiosidades para ficar mais interessante, né? Senão fica muito chato também a história da arte. Não precisa ser chato. É que nem a questão de história. Eu sempre fico discutindo, não conversando com o prof. Marcos, porque eu gosto muito de história, mas é que eu sou... Deixa eu parar de gravar, né? Antes. Já ia falar mal do prof. Marcos, né, prof? Não, eu ia